1º de fevereiro de 2011 ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Tabela 1º de fevereiro de 2011 Objetivos de aprendizagem para o ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende as necessidades físicas, sociais e psicológicas humanas básicas e é capaz de identificar como essas necessidades são contempladas em seus próprios assentamentos físicos urbanos, periurbanos e rurais. 2. O educando é capaz de avaliar e comparar a sustentabilidade dos seus sistemas de assentamentos e outros no que diz respeito ao atendimento de suas necessidades, em particular nas áreas de alimentação, energia, transporte, água, segurança, tratamento de resíduos, inclusão e acessibilidade, educação, integração de espaços verdes e redução do risco de desastres. 3. O educando entende as razões históricas para padrões de assentamentos, respeitando o patrimônio cultural, e entende a necessidade de consenso para desenvolver melhores sistemas sustentáveis. 4. O educando conhece os princípios básicos de planejamento e construção sustentável, e é capaz de identificar oportunidades para tornar sua própria área mais sustentável e inclusiva. 5. O educando entende o papel dos tomadores de decisão locais e da governança participativa e a importância de representar uma voz sustentável no planejamento e nas políticas para sua área. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de utilizar sua voz para identificar e utilizar os mecanismos de participação pública nos sistemas de planejamento local, para exigir investimentos em infraestruturas sustentáveis, edifícios e parques em sua área e para debater os méritos de planejamento de longo prazo. 2. O educando é capaz de conectar-se e ajudar grupos comunitários locais e online no desenvolvimento de uma visão de futuro sustentável para sua comunidade. 3. O educando é capaz de refletir sobre sua região no desenvolvimento de sua própria identidade, compreendendo os papéis que os ambientes naturais, sociais e técnicos tiveram na construção de sua identidade e cultura. 4. O educando é capaz de contextualizar suas necessidades, dentro das necessidades dos ecossistemas mais amplos que o cercam, por assentamentos humanos sustentáveis, tanto local como globalmente. 5. O educando é capaz de sentir-se responsável pelos impactos ambientais e sociais de seu próprio estilo de vida individual. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de planejar, implementar e avaliar projetos de sustentabilidade baseados na comunidade. 2. O educando é capaz de participar e influenciar os processos de decisão sobre sua comunidade. 3. O educando é capaz de falar contra a favor e organizar sua voz contra a favor de decisões tomadas para sua comunidade. 4. O educando é capaz de co-criar uma comunidade inclusiva, segura, resiliente e sustentável. 5. O educando é capaz de promover abordagens de baixo carbono em nível local. Cidades e comunidades sustentáveis. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 33 quadro 1.2.11 a tópicos sugeridos para o ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis, a necessidade de abrigo, segurança e inclusão, necessidades humanas, contextualização dos nossos diferentes desejos e necessidades individuais e coletivos de acordo com gênero, idade, renda e habilidade, gestão e utilização dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, energia sustentável, uso de energia residencial, energias renováveis, esquemas de energia comunitária, e transporte alimentos sustentáveis, agricultura, agricultura orgânica e permacultura, agricultura apoiada pela comunidade, galpão de alimentos 8 processamento de alimentos, escolhas e hábitos alimentares, geração de resíduos, ecologia urbana e como a vida selvagem está se adaptando aos assentamentos humanos. Edifícios sustentáveis e resilientes e planejamento territorial, materiais de construção, economia de energia, processos de planejamento, geração e gestão de resíduos, prevenção, redução, reciclagem, reutilização, comunidades e suas dinâmicas, tomada de decisões, governança, planejamento, resolução de conflitos, comunidades alternativas, comunidades saudáveis, comunidades inclusivas, ecovilas, cidades de transição, ciclo da água e reabastecimento de águas subterrâneas por meio do planejamento urbano, telhados verdes, aproveitamento de águas pluviais, recuperação de leitos de rios, drenagem urbana sustentável, preparação e resiliência para desastres, resiliência a problemas meteorológicos no presente e no futuro e uma cultura de prevenção e preparação. Quadro 1.2.11b Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis, excursões para ecovilas e outros, laboratórios vivos, estações de tratamento de água e outros centros de serviço, para mostrar as práticas atuais e as melhores práticas. Desenvolver e executar um projeto de ação, de jovens, sobre cidades e comunidades sustentáveis. Convidar gerações mais velhas para falar sobre como o assentamento mudou ao longo do tempo. Perguntar-lhes sobre a sua ligação à biorregião. Usar arte, literatura e história para explorar a área e suas mudanças. Construir uma horta comunitária. Mapear projetos. Mapear a área para observar onde há bom uso do espaço público aberto. Planejamento de escala humana.
áreas onde as necessidades da comunidade são abordadas, espaços verdes, etc. Pode incluir o mapeamento de áreas que precisam ser melhoradas, como áreas mais expostas aos perigos naturais. Desenvolver um videoclipe de 2 minutos sobre um exemplo de uma comunidade urbana sustentável. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: seria mais sustentável se todos nós vivêssemos em cidades? 88. Um galpão de alimentos se refere à localidade geográfica que produz alimentos para uma população específica. Informações disponíveis em http://fodcedaliance.org/what-if-a-if-fodc. 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 341.2.12 ODS 12 Consumo e produção responsáveis, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Tabela 1º de fevereiro de 2012. Objetivos de aprendizagem para a ODS 12, Consumo e produção responsáveis, Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende como opções de vida individuais influenciam o desenvolvimento social, econômico e ambiental. 2. O educando entende padrões de produção e consumo e cadeias de valor e as interrelações entre produção e consumo, oferta e demanda, tóxicos, emissões de CO2, geração de resíduos, saúde, condições de trabalho, pobreza, etc. 3. O educando conhece os papéis, os direitos e os deveres dos diferentes intervenientes na produção e consumo, mídia e publicidade, empresas, municípios, legislação, consumidores, etc. 4. O educando tem conhecimento sobre estratégias e práticas de produção e consumo sustentáveis. 5. O educando entende dilemas, concessões relacionados a consumo e produção sustentáveis e as mudanças sistêmicas necessárias para alcançá-los. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de comunicar a necessidade de práticas sustentáveis de produção e consumo. 2. O educando é capaz de incentivar outros a se envolverem em práticas sustentáveis de consumo e produção. 3. O educando é capaz de diferenciar entre necessidades e desejos e refletir sobre seu próprio comportamento como consumidor individual à luz das necessidades do mundo natural, de outras pessoas, culturas e países, e das gerações futuras. 4. O educando é capaz de imaginar estilos de vida sustentáveis. 5. O educando é capaz de sentir-se responsável pelos impactos ambientais e sociais de seu próprio comportamento individual como produtor ou consumidor. Objetivos de aprendizagem comportamental. 1. O educando é capaz de planejar, implementar e avaliar as atividades relacionadas com o consumo com base em critérios de sustentabilidade existentes. 2. O educando é capaz de avaliar, participar e influenciar os processos de tomada de decisões sobre aquisições no setor público. 3. O educando é capaz de promover modelos de produção sustentáveis. 4. O educando é capaz de refletir criticamente sobre seu papel como participante ativo no mercado. 5. O educando é capaz de questionar orientações culturais e sociais em termos de consumo e produção. Consumo e produção responsáveis. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 35 quadro 1.2.12 Atópicos sugeridos para o ODS 12 Consumo e produção responsáveis, publicidade, pressão por pares, pertencimento e formação de identidade, história da produção e do consumo, padrões e cadeias de valores, gestão e uso dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, impactos ambientais e sociais da produção e consumo de energia, transporte, uso de energia comercial e residencial, energias renováveis, produção e consumo de alimentos, agricultura, processamento de alimentos, escolhas e hábitos alimentares, geração de resíduos, desmatamento, consumo excessivo de alimentos e fome, turismo, geração e gestão de resíduos, prevenção, redução, reciclagem, reutilização, estilos de vida sustentáveis e diversas práticas de produção e consumo sustentáveis. Sistemas de rotulagem e certificados para produção e consumo sustentáveis. Economia verde, ciclo do berço ao berço. 9. Economia circular, crescimento verde, decrescimento, quadro 1.2.12b. Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 12, consumo e produção responsáveis, calcular e refletir sobre a própria pegada ecológica. 10. Analisar produtos diferentes, por exemplo, telefones celulares, computadores, roupas, usando a análise de ciclo de vida, ACV, criar uma empresa estudantil que produz e vende produtos sustentáveis. Fazer dramatizações que lidam com diferentes papéis em um sistema de comércio, produtor, publicitário, consumidor, gestor de resíduos, etc. Exibir filmes curtas e documentários para ajudar os educandos a compreender os padrões de produção e consumo, por exemplo, A História das Coisas, de N. Leonard. 11. Desenvolver e executar um projeto de ação, de jovens, relacionado com produção e consumo, por exemplo, moda, tecnologia, etc. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: a sustentabilidade requer abrir mão de coisas. 91.011.9. O conceito do ciclo do berço ao berço é originário do inglês cradle to cradle. O cradle to cradle é um conceito que inspira a inovação para criar um sistema produtivo circular do berço ao berço, onde não existe o conceito de lixo.
Tudo é nutriente para um novo ciclo e resíduos são de fato nutrientes que circulam em ciclos contínuos. EPA Brasil, disponível em http://www.epabrasil.com/. Page igual 23.10. A pegada ecológica é uma medida do impacto humano nos ecossistemas da Terra. Ela mede a oferta e a demanda na natureza e é medida em área selvagem ou quantidade de capital natural consumido a cada ano. Ver http://www.footprinetwork.org/index.php/gfn/page/calculatores/ar.11. Disponível em http://storyofstuff.org/movies/story-of-stuff. Sumário. OF 66. Ponto 2.13 Objetivos de aprendizagem para o ODS 13 Ação contra a mudança global do clima. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende o efeito estufa como um fenômeno natural causado por uma camada isolante de gases de efeito estufa. 2. O educando entende a atual mudança climática como um fenômeno antropogênico resultante do aumento das emissões de gases de efeito estufa. 3. O educando sabe quais atividades humanas, em nível global, nacional, local e individual, mais contribuem para a mudança climática. 4. O educando tem conhecimento sobre as principais consequências ecológicas, sociais, culturais e econômicas da mudança climática em nível local, nacional e global, e entende como elas podem tornar-se catalisadoras, reforçando os fatores que contribuem para a mudança climática. 5. O educando tem conhecimento sobre estratégias de prevenção, mitigação e adaptação. Em diferentes níveis, do global ao individual, e diferentes contextos e suas conexões com a resposta a desastres e a redução de risco de desastres. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de explicar a dinâmica dos ecossistemas e o impacto ambiental, social, econômico e ético da mudança climática. 2. O educando é capaz de incentivar outros a proteger o clima. 3. O educando é capaz de colaborar com outros e desenvolver estratégias comumente acordadas para lidar com a mudança climática. 4. O educando é capaz de compreender seu impacto pessoal sobre o clima do mundo, desde uma perspectiva local até uma perspectiva global. 5. O educando é capaz de reconhecer que a proteção do clima global é uma tarefa essencial para todos e que é preciso reavaliar completamente a nossa visão de mundo e comportamentos cotidianos à luz desse fato. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de avaliar se suas atividades pessoais ou de trabalho são favoráveis ao clima e, se não forem, é capaz de revê-las. 2. O educando é capaz de agir em favor de pessoas ameaçadas pela mudança climática. 3. O educando é capaz de prever, estimar e avaliar o impacto das decisões ou atividades pessoais, locais e nacionais sobre as outras pessoas e regiões do mundo. 4. O educando é capaz de promover políticas públicas de proteção climática. 5. O educando é capaz de apoiar atividades econômicas favoráveis ao clima. Ação contra a mudança global do clima. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de aprendizagem. 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 37 quadro 1.2.13 Atópicos sugeridos para o ODS 13 Ação contra a mudança global do clima Gases de efeito de estufa e suas emissões Energia, agricultura e emissões de gases de efeito estufa relacionadas com a indústria Perigos relacionados à mudança climática que levam a desastres como secas, extremos climáticos etc. E seu impacto social e econômico desigual dentro de famílias, comunidades e países, e entre países aumento do nível do mar e suas consequências para os países, por exemplo, pequenos estados insulares, migração e fuga relacionados com a mudança climática, prevenção, estratégias de mitigação e adaptação e suas conexões com resposta a desastres e redução de riscos de desastres, instituições locais, nacionais e globais que abordam questões de mudança climática, estratégias de políticas locais, nacionais e globais para proteger o clima. Cenários futuros, incluindo explicações alternativas para o aumento da temperatura global. Efeitos e impactos sobre grandes ecossistemas como florestas, oceanos, geleiras e biodiversidade ética e mudanças climáticas. Quadro 1.2.13b Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 13 Ação contra a mudança global do clima. Fazer uma dramatização para estimar e sentir o impacto de fenômenos relacionados à mudança climática de diferentes perspectivas. Analisar diferentes cenários de mudança climática com relação a seus pressupostos, consequências e caminhos de desenvolvimento anteriores. Desenvolver e executar um projeto de ação ou campanha relacionada com a proteção do clima. Desenvolver uma página web ou blog para contribuições do grupo relacionadas com questões de mudança climática. Desenvolver biografias favoráveis ao clima. Desenvolver um estudo de caso sobre como a mudança climática pode aumentar o risco de desastres em uma comunidade local. Desenvolver projeto de pesquisa baseado na questão: aqueles que causaram maior dano para a atmosfera devem pagar por isso.
Sumário. Ponto 2.14 ODS 14 Vida na água. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Tabela 1º de fevereiro de 2014. Objetivos de aprendizagem para o ODS 14 Vida na água. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende a ecologia marinha básica, os ecossistemas marinhos, as relações predador-presa, etc. 2. O educando entende a conexão de muitas pessoas com o mar e a vida que ele contém, incluindo o papel do mar como fornecedor de alimentos, empregos e oportunidades interessantes. 3. O educando conhece a premissa básica da mudança climática e o papel dos oceanos na moderação do nosso clima. 4. O educando entende as ameaças aos sistemas oceânicos, como a poluição e a pesca excessiva, e reconhece e sabe explicar a relativa fragilidade de muitos ecossistemas oceânicos, incluindo recifes de coral e zonas hipóxicas mortas. 5. O educando tem conhecimento sobre oportunidades para o uso sustentável dos recursos marinhos vivos. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de argumentar a favor de práticas de pesca sustentáveis. 2. O educando é capaz de mostrar às pessoas o impacto da humanidade sobre os oceanos, perda de biomassa, acidificação, poluição, etc., e o valor de oceanos limpos e saudáveis. 3. O educando é capaz de influenciar grupos que se dedicam à produção e consumo insustentável de produtos do mar. 4. O educando é capaz de refletir sobre suas próprias necessidades dietéticas e questionar se seus hábitos alimentares fazem uso sustentável dos recursos limitados de frutos do mar. 5. O educando é capaz de solidarizar-se com as pessoas cujos meios de subsistência são afetados por mudanças nas práticas de pesca. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de pesquisar a dependência de seu país sobre o mar. 2. O educando é capaz de debater métodos sustentáveis, como cotas de pesca rigorosas e moratórias sobre as espécies em perigo de extinção. 3. O educando é capaz de identificar, acessar e comprar vida marinha recoltada de forma sustentável, por exemplo, produtos certificados com rotulagem ecológica. 4. O educando é capaz de entrar em contato com seus representantes para discutir a sobrepesca como uma ameaça à subsistência local. 5. O educando é capaz de fazer campanha pela expansão de zonas de não pesca e reservas marinhas e por sua proteção, com base científica. Vida na água. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de aprendizagem 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 3939 quadro 1.2.14 Atópicos sugeridos para o ODS 14 Vida na água, a hidrosfera, o ciclo da água, a formação de nuvens, a água como grande regulador do clima, gestão e uso dos recursos marinhos, renováveis e não renováveis, bens globais e sobrepesca, cotas e como elas são negociadas, aquicultura, algas, recursos minerais, energia marinha sustentável, energias renováveis, turbinas eólicas e sua controvérsia, ecologia marinha. Rede de alimentos, predadores e presas, concorrência, colapso, recifes de coral, costas, mangues e sua importância ecológica, aumento do nível do mar e os países que irão experimentar a perda total ou parcial de terra, refugiados do clima e o que a perda de soberania significará aos oceanos e o direito internacional, águas internacionais, disputas territoriais, bandeiras de conveniência e suas questões relacionadas. Poluentes oceânicos, plásticos, microesferas, esgotos, nutrientes e produtos químicos, o oceano profundo e as criaturas do mar profundo, as relações culturais com o mar como fonte de serviços ecossistêmicos culturais como recreação, inspiração e construção da identidade cultural. Quadro 1.2.14b Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 14 Vida na água. Desenvolver e executar um projeto de ação, de jovens, relacionado com a vida na água. Fazer excursões a locais costeiros. Debater a utilização e gestão sustentável dos recursos de pesca na escola. Fazer uma dramatização de moradores de ilhas que precisam se mudar por causa da elevação do nível do mar. Conduzir um estudo de caso sobre as relações culturais e de subsistência com o mar em diferentes países. Realizar experimentos de laboratório para apresentar aos educandos evidências da acidificação do oceano. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: precisamos do oceano ou o oceano precisa de nós? 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 401.2.15 ODS 15 Vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade. Tabela 1º de fevereiro de 2015 Objetivos de aprendizagem para o ODS 15 Vida terrestre. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende a ecologia básica com referência aos ecossistemas locais e globais, identificando as espécies locais e entendendo a medida da biodiversidade. 2. O educando entende as ameaças múltiplas à biodiversidade, incluindo a perda de habitat, o desmatamento, a fragmentação, a exploração excessiva e as espécies invasoras, e é capaz de relacionar essas ameaças à biodiversidade local. 3. O educando é capaz de classificar os serviços ecossistêmicos dos ecossistemas locais, incluindo serviços de apoio,
abastecimento, regulação e cultura e serviços ecossistêmicos para a redução do risco de desastres. 4. O educando entende a lenta regeneração do solo e as múltiplas ameaças que estão destruindo e removendo o solo muito mais rápido do que ele pode se recuperar, como no caso de mais práticas agrícolas ou florestais. 5. O educando entende que estratégias de conservação realistas atuam fora das reservas naturais para melhorar também a legislação, restaurar hábitats e solos degradados, conectar corredores de vida selvagem, agricultura e silvicultura sustentáveis, além de corrigir a relação da humanidade com a vida selvagem. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de argumentar contra práticas ambientais destrutivas que causem a perda de biodiversidade. 2. O educando é capaz de argumentar a favor da conservação da biodiversidade por vários motivos, incluindo os serviços ecossistêmicos e o valor intrínseco. 3. O educando é capaz de conectar-se com suas áreas naturais locais e sentir empatia com a vida não humana na Terra. 4. O educando é capaz de questionar o dualismo do ser humano-natureza e percebe que somos parte da natureza e não estamos à parte dela. 5. O educando é capaz de criar uma visão de uma vida em harmonia com a natureza. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de conectar-se com grupos locais que trabalham para a conservação da biodiversidade em sua área. 2. O educando é capaz de utilizar sua voz de forma eficaz nos processos de tomada de decisão para ajudar as áreas urbanas e rurais a se tornarem mais permeáveis à vida selvagem, com o estabelecimento de corredores ecológicos, esquemas agroambientais, ecologia da restauração e muito mais. 3. O educando é capaz de trabalhar com os formuladores de políticas para melhorar a legislação em matéria de biodiversidade e conservação da natureza, e sua implementação. 4. O educando é capaz de destacar a importância do solo como material para cultivo de todos os alimentos, assim como de apontar a importância de remediar ou interromper a erosão dos solos. 5. O educando é capaz de fazer campanha para a conscientização internacional sobre a exploração de espécies e trabalhar para a implementação e desenvolvimento dos regulamentos da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagem, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES. Vida terrestre. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 41 quadro 1.2.15 Atópicos sugeridos para o ODS 15 Vida terrestre e ecologia, concorrência, predador-presa, dinâmica comunitária, fluxo de energia através de cadeias alimentares, dispersão e intervalos. Ecossistemas específicos, ecossistemas nativos locais e globais e também aqueles feitos pelo homem, por exemplo, florestas plantadas e manejadas, ameaças à biodiversidade, perda de hábitat, desmatamento, fragmentação, espécies invasoras e exploração excessiva, causada por práticas de produção e consumo insustentáveis, tecnologias insustentáveis, etc. Os perigos de extinção, espécies individualmente em perigo, como a extinção é para sempre, o longo tempo necessário para formar espécies, e as 6 extinções em massa, restauração da vida selvagem e visão dos seres humanos como uma força de cura. Mudança climática e biodiversidade, ecossistemas como sumidouros de carbono, redução do risco de desastres e ecossistemas, ecossistema como barreira natural para os riscos naturais, solo e sua formação e estrutura, desertificação, desmatamento e os esforços combater esses problemas, conexão do ser humano com a natureza, o ser natural, serviços ecossistêmicos, culturais, fornecimento, regulação e apoio, evolução e genética. Recursos genéticos. Ética quadro 1.2.15b. Os exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 15 Vida terrestre. Mapear a área local. Marcar áreas de populações de animais selvagens diversas, bem como barreiras de dispersão como estradas e populações de espécies invasoras. Realizar uma bioblitz. Um dia anual quando a comunidade se reúne para mapear tantas espécies diferentes em sua área quanto possível. Realizar uma oficina de compostagem e mostrar a formação de material orgânico. Fazer uma excursão a um parque nas proximidades para fins culturais, por exemplo, recreação, meditação, arte. Plantar um jardim de vida selvagem para animais selvagens, por exemplo, flores que atraem abelhas. Hotéis de insetos, lagoas, etc. em áreas urbanas. Comemorar o Dia da Terra, 22 de abril, e o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: por que a biodiversidade é importante? Sumário. Ponto 2.16 ODS 16 Paz, Justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Tabela 1º de fevereiro de 2016. Objetivos de aprendizagem para a ODS 16 Paz, Justiça e instituições eficazes. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende conceitos de justiça, inclusão e paz e sua relação com a lei.
2. O educando entende os sistemas legislativos e de governança locais e nacionais, como eles o representam e como eles podem sofrer abusos por meio da corrupção. 3. O educando é capaz de comparar seu sistema de justiça com os sistemas de outros países. 4. O educando entende a importância de indivíduos e grupos em defesa da justiça, da inclusão e da paz, e apoia instituições fortes no seu país e no mundo. 5. O educando entende a importância do Marco Internacional de Direitos Humanos. Objetivos de aprendizagem socioemocional. 1. O educando é capaz de conectar-se com outras pessoas que podem ajudá-lo no sentido de facilitar a paz, a justiça, a inclusão e instituições fortes no seu país. 2. O educando é capaz de debater questões locais e globais relativas à paz, justiça, inclusão e instituições fortes. 3. O educando é capaz de mostrar empatia e solidariedade para com aqueles que sofrem de injustiça em seu próprio país, bem como em outros países. 4. O educando é capaz de refletir sobre seu papel nas questões relativas à paz, justiça, inclusão e instituições fortes. 5. O educando é capaz de refletir sobre o próprio pertencimento a diversos grupos, gênero, social, econômico, político, étnico, nacional, habilidade, orientação sexual, etc., seu acesso à justiça e seu senso compartilhado de humanidade. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de avaliar criticamente questões relativas à paz, justiça, inclusão e instituições fortes na sua região, nacional e globalmente. 2. O educando é capaz de exigir e apoiar publicamente o desenvolvimento de políticas de promoção da paz, da justiça, da inclusão e de instituições fortes. 3. O educando é capaz de colaborar com grupos que atualmente sofrem injustiças e ou conflitos. 4. O educando é capaz de tornar-se um agente de mudança na tomada de decisão local, combatendo a injustiça. 5. O educando é capaz de contribuir para a resolução de conflitos em âmbito local e nacional. Paz, justiça e instituições eficazes. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de Aprendizagem 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 43 quadro 1.2.16 atópicos sugeridos para o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes, definições de justiça retributiva e de reabilitação, crime e castigo, comparando leis e punições em todo o mundo, justiça climática, justiça comercial, trabalho infantil, exploração de crianças, tratados e acordos globais relacionados com a guerra, a paz e os refugiados, corrupção e como medi-lo, comércio ilegal de armas, abuso de drogas e seu comércio, tribunal Penal Internacional e seu papel. Box 1.2.16b Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Fazer uma dramatização sobre diferentes pessoas de todo o mundo que são vítimas de injustiça. Realizar diálogos interreligiosos em escolas e universidades sobre justiça e igualdade. Organizar uma excursão para um tribunal local ou delegacia de polícia. Desenhar um cartaz para explorar o que é justo na escola. Debater questões de justiça no contexto histórico e cultural, por exemplo, os desaparecidos na Argentina, o apartheid na África do Sul, etc. E como essas questões de justiça evoluíram. Comemorar o Dia Internacional da Paz, 21 de setembro. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão: como seria um mundo pacífico? 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de aprendizagem 441.2.17 ODS 17 Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável. Tabela 1º de fevereiro de 2017 Objetivos de aprendizagem para a ODS 17 Parcerias e meios de implementação. Objetivos de aprendizagem cognitiva 1. O educando entende questões globais, incluindo questões de financiamento para o desenvolvimento, tributação, políticas comerciais e de dívida, bem como a interligação e interdependência dos diferentes países e populações. 2. O educando entende a importância de parcerias globais entre múltiplos atores e a responsabilidade compartilhada para o desenvolvimento sustentável, além de conhecer exemplos de redes, instituições e campanhas de parcerias globais. 3. O educando conhece os conceitos de governança e cidadania global. 4. O educando reconhece a importância da cooperação e do acesso à ciência, tecnologia e inovação, bem como o valor de compartilhar conhecimento. 5. O educando conhece conceitos para medir o progresso no desenvolvimento sustentável. Objetivos de aprendizagem socioemocional 1. O educando é capaz de conscientizar outros sobre a importância das parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. 2. O educando é capaz de trabalhar com outros para promover parcerias globais para o desenvolvimento sustentáveis e exigir a responsabilização dos governos em relação aos ODS. 3. O educando é capaz de assumir os ODS como pertencentes a ele também. 4. O educando é capaz de criar uma visão para uma sociedade global sustentável. 5. O educando é capaz de ter um sentimento de pertencimento a uma humanidade comum, compartilhando valores e responsabilidades, com base nos direitos humanos. Objetivos de aprendizagem comportamental 1. O educando é capaz de tornar-se um agente de mudança para alcançar os ODS e assumir seu papel como um cidadão ativo, crítico, global e favorável à sustentabilidade.
2. O educando é capaz de contribuir para facilitar e implementar parcerias locais, nacionais e globais para o desenvolvimento sustentável. 3. O educando é capaz de exigir e apoiar publicamente o desenvolvimento de políticas que promovam parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. 4. O educando é capaz de apoiar atividades de cooperação para o desenvolvimento. 5. O educando é capaz de influenciar as empresas a participarem de parcerias globais para o desenvolvimento sustentável. Parcerias e meios de implementação. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de Aprendizagem. 1. Objetivos de aprendizagem para a consecução dos ODS 45 quadro 1.2.17 Tópicos sugeridos para o ODS 17 Parcerias e meios de implementação. Parcerias globais entre governos, o setor privado e a sociedade civil para o desenvolvimento sustentável. Sua responsabilização compartilhada e os possíveis conflitos entre os diferentes atores sistemas locais, nacionais e globais, estruturas e dinâmicas de poder governança e políticas globais e o sistema global de mercado e comércio, à luz do desenvolvimento sustentável, o dilema do prisioneiro 12 e a tragédia dos comuns 13 como desafios para a criação da governança global e de mercados globais que promovam o desenvolvimento sustentável, cidadania e cidadãos globais como agentes de mudança para o desenvolvimento sustentável, cooperação e acesso à ciência, tecnologia e inovação, e compartilhamento de conhecimentos, distribuição global do acesso à internet. Cooperação para o desenvolvimento, ajuda ao desenvolvimento e recursos financeiros adicionais para os países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes, capacitação para apoiar os planos nacionais para implementar todos os ODS, medidas de progresso rumo ao desenvolvimento sustentável. Quadro 1.2.17b Exemplos de abordagens e métodos de aprendizagem para o ODS 17 Parcerias e meios de implementação. Desenvolver parcerias ou experiências globais de ensino à distância pela internet entre escolas, universidades ou outras instituições em diferentes regiões do mundo, sul e norte, sul e sul. Analisar o desenvolvimento e a implementação de políticas globais sobre mudança climática, biodiversidade, etc. Analisar o progresso na implementação dos ODS globalmente e em nível nacional, e determinar quem é responsável pelo progresso ou pela falta dele. Planejar e implementar uma campanha de conscientização em relação aos ODS. Realizar jogos de simulação relacionados com as negociações em conferências globais, por exemplo, Modelo Nacional das Nações Unidas. Planejar e executar um projeto de ação, de jovens, sobre os ODS e sua importância. Desenvolver um projeto de pesquisa baseado na questão Juntos, Podemos. Explore esta frase comumente usada e como ela se aplica aos ODS 121.312. Mais informações em inglês sobre O Dilema do Prisioneiro, disponíveis em http://www.prisioneiros-dilema.com.13. Mais informações em inglês sobre A Tragédia dos Comuns, concisa enciclopédia. Implementação da aprendizagem para os ODS por meio da EDS ajuda a desenvolver os resultados da aprendizagem cognitiva, socioemocional e comportamental apresentados anteriormente, bem como as principais competências transversais da sustentabilidade necessárias para alcançar todos os ODS. Esta terceira parte do guia oferece recomendações e ilustrações de estratégias para implementar a EDS. A abordagem segue a ideia geral de integrar a EDS aos sistemas de educação recomendada no Indicador Global para Meta 4.7, até que ponto, e a educação para a cidadania global e 2. A educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo a igualdade de gênero e os direitos humanos, têm sido integradas em todos os níveis de a. Políticas nacionais de educação, b. Currículo, c. Educação de professores e d. Avaliação dos estudantes, IAEGS-DGS, 2016, p. 7. Primeiro, o texto descreve o papel da política e aponta questões cruciais para o sucesso da implementação de políticas, estratégias e programas de promoção da EDS. Em segundo lugar, discute a relevância e o estado da arte na integração da EDS aos currículos. Em terceiro lugar, são examinadas a relevância da formação de professores e as oportunidades para facilitar a EDS. Em quarto lugar, a abordagem da instituição como um todo e pedagogias transformadoras orientadas para a ação são apresentadas como fatores essenciais para a implementação da EDS na sala de aula e em outros contextos de aprendizagem. Finalmente, é discutida a questão de como avaliar os resultados da aprendizagem e a qualidade dos programas no contexto da EDS. 2.1 Integração da EDS em políticas, estratégias e programas. As políticas são um fator-chave para a integração da EDS em todos os contextos formais, não formais e informais de aprendizagem. Precisamos de políticas relevantes e coerentes para facilitar uma mudança nos sistemas de ensino. Em todo o mundo, os ministérios da educação têm uma responsabilidade importante de garantir que os sistemas educacionais estejam preparados e consigam responder aos desafios de sustentabilidade existentes e emergentes. Isso inclui, entre outras ações, integrar a EDS em currículos e normas nacionais de qualidade e desenvolver marcos de indicadores relevantes que estabeleçam normas para os resultados de aprendizagem. O monitoramento e avaliação da DEIS revelou avanços consideráveis na integração da EDS nas políticas de educação, ver o quadro 2.1.1.
O processo de reorientação das políticas de educação para o desenvolvimento sustentável está em curso em muitos países. Ver o quadro 2.1.2 para 2 exemplos. Embora o progresso ainda seja desigual, Unesco, segunda milésima 14ª. Nesse contexto, a área de ação prioritária 1 do Programa de Ação Global, Global Action Programme, GAP, da Unesco, sobre a EDS consiste em avançar com as políticas, integração da EDS nas políticas de educação e de desenvolvimento sustentável para criar um ambiente propício para a EDS e provocar uma mudança sistêmica. Unesco, 2014b. Para iniciar tal mudança, políticas pertinentes e coerentes formuladas pelos ministérios em cooperação com o setor privado, comunidades locais, acadêmicos e sociedade civil são cruciais. Os esforços existentes para desenvolver políticas de EDS com base em abordagens intersetoriais envolvendo múltiplos atores precisam ser mais coordenados e reforçados. A EDS deve ser integrada nos marcos de políticas, planos, estratégias, programas e processos de nível subnacional, nacional, subregional, regional e internacional relacionados com a educação e o desenvolvimento sustentável. Unesco, 2014b, p. 17. Ao capacitar os educandos para viver e atuar em um mundo em mudança, a EDS aumenta a qualidade do ensino e da aprendizagem. Portanto, a política de educação precisa ver a EDS como uma importante contribuição para a qualidade da educação. Consequentemente, as medidas de qualidade dos sistemas nacionais de educação devem incluir a EDS, políticas nacionais e internacionais que lidam com as dimensões sociais, econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável, que vão desde estratégias de redução da pobreza e planos de gestão de desastres até estratégias de desenvolvimento de baixo carbono, devem incluir a EDS como um meio de implementação. A EDS também deve ser incluída sistematicamente nos marcos de cooperação bilateral e multilateral para o desenvolvimento, Unesco, 2014b. Alguns problemas podem ser identificados como cruciais para o sucesso da implementação de políticas de promoção da EDS. Ver o quadro 2.1.3. Quadro 2.1.1 Progresso nas políticas para a EDS. Uma série de políticas de vários governos, em países do Sul e do Norte global, visam a promover a integração da EDS e ou conceitos educacionais relacionados, como a educação para o desenvolvimento, a educação para a paz, a educação para a cidadania global, a educação em direitos humanos e a educação ambiental, na aprendizagem formal e não formal. A EDS tornou-se uma parte importante do discurso global sobre políticas. A EDS é cada vez mais parte das políticas locais, nacionais e globais voltadas para questões de desenvolvimento sustentável, por exemplo, mudança climática. Políticas de desenvolvimento sustentável e educação estão se tornando cada vez mais alinhadas. Fonte, Unesco, segunda milésima 14ª. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS 49 Quadro 2.1.2 Exemplos nacionais de boas práticas de integração da EDS nas políticas. Costa Rica Perfil de sucesso na integração da EDS em políticas de desenvolvimento sustentável. Em 2006, a Costa Rica aprovou o Compromisso Nacional com a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, concordando em considerar a educação como um aspecto indispensável para gerar uma mudança cultural para o desenvolvimento sustentável e promover a integração da educação ambiental em matérias transdisciplinares. Um estudo conduzido por Tsuneki e Shao sobre o impacto da política mais recente, a C-Neutral 2021, que visa tornar a Costa Rica o primeiro país neutro em carbono, conclui que a iniciativa C-Neutral 2021 tem sido uma base fundamental para o setor educacional da Costa Rica, promovendo uma atualização da abordagem da política de educação ambiental já existente. Para as recentes EDS e Educação para a Mudança Climática, EMC, Tsuneki, Shao, a ser publicado, P1. O mais recente instrumento de política nacional abrangente sobre mudança climática, a Estratégia Nacional sobre Mudança Climática, Estratégia Nacional de Câmbio Climático, inclui capacitação e conscientização pública, educação e mudança cultural, com o objetivo de aumentar o conhecimento ambiental. O exemplo da Costa Rica mostra como as políticas de desenvolvimento sustentável que incluem a EDS podem ajudar a reforçar e impulsionar mudanças nos sistemas de educação. Quênia, perfil de sucesso na integração da EDS a políticas educacionais. A estratégia de implementação da EDS do Quênia, adotada em 2008, reconhece que, a fim de ter uma educação e formação de qualidade para o desenvolvimento, a educação deve promover o desenvolvimento de indivíduos produtivos e socialmente responsáveis. Essa estratégia de EDS tinha por objetivo promover o ensino e a aprendizagem que incentiva valores, comportamento e estilos de vida apropriados para a boa governança e a sustentabilidade, entre outros focos. Mas, recentemente, em 2012, o Quênia formulou um Marco Nacional de Políticas de EDS em 2012 por meio do Instituto Queniano de Desenvolvimento Curricular, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável por meio de materiais transformadores de apoio curricular.
A EDS também foi incluída no Programa Nacional do Setor de Educação a ser implementado ao longo de 5 anos, de 2013 a 2018, e é refletida na Visão 2030, o roteiro do Quênia para a realização do desenvolvimento sustentável, mostrando a importância do alinhamento com os Objetivos Nacionais de Desenvolvimento Sustentável. Fonte: Unesco, segunda milésima 14ª, P50, 52.42.1.3 Questões cruciais para o sucesso da implementação de políticas que promovem a EDS. A coerência política plena entre o setor da educação e o setor do desenvolvimento sustentável precisa ser garantida. O alinhamento das metas e das estratégias locais e nacionais de desenvolvimento sustentável com a política de educação pode promover o redirecionamento dos sistemas de educação para o desenvolvimento sustentável. A EDS deve ser integrada de forma coerente em todas as políticas setoriais ou subsetoriais relevantes. Não há uma versão de EDS que sirva a todos. Realidades políticas e socioculturais e desafios ambientais e ecológicos específicos tornam essencial a contextualização da EDS. É por isso que precisamos de interpretações relevantes da EDS e de formas relacionadas de educação em nível local e nacional. A liderança política é crucial para a EDS. Já foi comprovado que organismos e mecanismos de coordenação apoiam a integração da EDS nos sistemas educacionais. Portanto, as políticas devem criar tais estruturas em diferentes níveis. Além disso, os governos deverão estabelecer metas para a EDS. A EDS é promovida não apenas por organizações governamentais formais, mas também, em grande medida, por ONGs, que muitas vezes trabalham em contextos de aprendizagem não formal e informal. As políticas internacionais, nacionais e locais devem apoiar as ONGs no sentido de facilitar essas atividades, fornecendo financiamento, mas também com a criação de redes e incentivos a processos de aprendizagem social. Fonte: Unesco, 2014.2.2 Integração da EDS em currículos e livros didáticos. A EDS deve ser integrada em todos os programas de educação formal, incluindo os cuidados e educação na primeira infância e a educação primária e secundária, a educação e formação técnica e profissional e a educação superior. A EDS diz respeito ao cerne do ensino e da aprendizagem e não deve ser considerada como algo a ser adicionado ao currículo existente. A popularização da EDS exige a inclusão de temas de sustentabilidade nos currículos, mas também de resultados de aprendizagem relacionados com a sustentabilidade. Os currículos precisam garantir que todas as crianças e jovens aprendam não apenas habilidades básicas, mas também habilidades transferíveis, como pensamento crítico, resolução de problemas, advocacia e resolução de conflitos, para ajudá-los a se tornarem cidadãos globais responsáveis. Unesco. 2014 c. 36. A partir do desenvolvimento de currículos de sustentabilidade, espera-se melhorar a capacidade dos nossos sistemas de educação para preparar as pessoas para buscar o desenvolvimento sustentável. United Nations, 2012, par 230. O monitoramento e a avaliação da DEDES destacou muitos bons exemplos existentes de integração da EDS nos currículos. Ver o quadro 2.2.1. Avaliações de documentos curriculares oficiais revelam que muitos países passaram a incluir a sustentabilidade e ou temas ambientais como um dos objetivos gerais da educação. Unesco, segunda milésima 14ª, p. 30. Na educação primária e secundária, o maior progresso foi alcançado no desenvolvimento curricular voltado para a EDS. Perto de 40% dos Estados-membros indicam que sua maior conquista ao longo da DEDES foi a integração da EDS no currículo formal, e 1/5 dos países descreveram projetos escolares específicos como sua contribuição mais importante. Para a EDS Unesco, segunda milésima 14ª, p. 82. 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 54. 2.2.1 Exemplos de integração da EDS nos currículos. República de Maurício. Marco Curricular Nacional, a Política Maurice Durable, Ilhas Maurício Sustentáveis, foi introduzida em 2008 com o objetivo de tornar a República de Maurício um modelo mundial de desenvolvimento sustentável até 2020. A educação é um dos 5 pilares da política, que conta com um grupo de trabalho multiatores para integrar a EDS em todos os níveis de educação. O objetivo é reorientar o sistema de educação para a sustentabilidade, fortalecer as capacidades a todos os níveis e reforçar a conscientização para as questões principais. Como relata o país, a EDS é agora parte do Marco Curricular Nacional e, graças ao projeto social Maurice Durable, Ilhas Maurício, a EDS está sendo abordada por muitas instituições e organizações formais e não formais. Como resultado dessa política, diferentes ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e o Ministério da Educação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, passaram a cooperar mais estreitamente para uma abordagem mais integrada. Agora já um país piloto sob a iniciativa da Unesco de Educação em Mudança Climática para o Desenvolvimento Sustentável, Unesco Climate Change Education for Sustainable Development, a República de Maurício pode se tornar um país exemplar para a EDS quando a política Maurice Durable estiver plenamente implementada. Togo. Educação de qualidade para um futuro sustentável. Em Togo, o marco da política educacional, Laka Laka, é fundamentado na cultura nacional e inclui um currículo novo.
orientado para a EDS, intitulado Educação de Qualidade para um Futuro Sustentável. Finlândia. A reforma dos currículos básicos nacionais para a pré-escola e a educação básica. A Finlândia está reformando os currículos básicos nacionais para a pré-escola e a educação básica para apoiar e promover o desenvolvimento sustentável e o bem-estar, seguindo a base de valor da educação, com ênfase na necessidade de um modo de vida sustentável e na compreensão ecossocial. O objetivo é apoiar todos os educandos no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que promovam sua capacidade de compreender a importância de um futuro sustentável. Manitoba, Canadá. Perfil de liderança bem-sucedida. Em Manitoba, a EDS é uma área de ação prioritária do governo e foi incorporada no Objetivo Geral da Educação Primária e Secundária. Agora é política do governo garantir que as crianças e jovens de toda a província de Manitoba tenham acesso a um leque de oportunidades educacionais, de tal modo que cada educando experimente o sucesso por meio de uma educação relevante, envolvente e de alta qualidade, que prepare para a aprendizagem ao longo da vida e a cidadania, em uma sociedade democrática, socialmente justa e sustentável. Essa declaração está incluída na missão do Ministério da Educação e Aprendizagem Avançada da província. Em resposta a esse compromisso político, a EDS foi integrada ao currículo do Jardim de Infância até o 12º ano, com resultados específicos de aprendizagem identificados para ciências, estudos sociais, saúde e educação física. A capacitação de educadores e diretores escolares, bem como o financiamento dedicado a assegurar o desenvolvimento de práticas, princípios, programas e parcerias de sustentabilidade, ajuda as escolas a incorporar a sustentabilidade em suas salas de aula, operações e gestão. Fonte, Unesco, 2.014ª, p. 5051, 53. O marco curricular alemão para a EDS contém tópicos, competências e exemplos concretos para a educação primária, para todas as disciplinas da educação secundária e para a formação profissional. Ele é o resultado da iniciativa conjunta da Conferência Permanente dos Ministros da Educação e Assuntos Culturais e do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, em cooperação com os 16 estados federais e a sociedade civil da Alemanha, CRIBER, CIEG, 2016. A área de ação prioritária 1 do GAP, Avançar a Política, promove a integração da EDS nos currículos e normas de qualidade nacionais, Unesco, 2014b, p16. Para facilitar as mudanças curriculares necessárias, algumas ações são de importância central. Um fator significativo para mudanças no currículo e nas práticas de ensino pode ser o aumento da demanda dos educandos por uma educação focada na sustentabilidade. Portanto, essa demanda deve ser monitorada mais de perto, Unesco, 2.014ª. Em todos os níveis e modalidades de educação, as mudanças curriculares devem ser aprofundadas para envolver mais conteúdos relevantes, objetivos de aprendizagem e práticas de aprendizagem de EDS, jardins de infância, escolas e instituições de educação e formação técnica e profissional e de educação superior devem não apenas oferecer cursos individuais, mas devem garantir que todos os educandos possam desenvolver os conhecimentos, as atitudes e as competências necessários para responder aos desafios da sustentabilidade ao longo de suas vidas profissionais e pessoais, Unesco, 2.014ª. Para que isso ocorra, a EDS não deve, em primeiro lugar, ser vista como uma educação adjetiva ou uma disciplina isolada. Por exemplo, na educação escolar, deve tornar-se parte integrante do ensino e aprendizagem de disciplinas básicas, por exemplo, matemática, ciências, estudos sociais e línguas. Em segundo lugar, é importante que os objetivos de aprendizagem, métodos de ensino e aprendizagem e medidas de avaliação estejam estreitamente alinhados de forma a se reforçarem mutuamente. Terceiro, devem ser estabelecidos objetivos de aprendizagem progressivos, ou seja, uma aprendizagem que constrói competências de nível para nível. Andaime. Quadro 2.2.2 Ações sugeridas para fomentar uma mudança curricular. Esforços em curso para aprofundar a compreensão da educação de qualidade para incluir relevância, propósitos e valores de sustentabilidade. Mais pesquisas, avaliação e compartilhamento de experiências sobre como abordar uma mudança curricular. Institucionalização da EDS, incluindo o investimento em recursos humanos e financeiros. Inserir a EDS em competências, padrões profissionais, certificação e acreditação de professores e instituições de formação de professores. Mais apoio para os professores em sala de aula, por exemplo, diretrizes para a criação e avaliação de materiais de EDS e mecanismos para apoiar o compartilhamento de conhecimentos de modo a capacitar professores, facilitadores e formadores de EDS em serviço, aumento de capacitação para os formuladores de políticas, líderes educacionais e educadores. Flexibilidade na política curricular que permita às escolas primárias e secundárias desenvolver conteúdos e projetos localmente relevantes. Fonte, Unesco, 2.014ª. Sumário. Integração da EDS na formação de professores. 14 Os educadores são poderosos agentes de mudança que podem oferecer a resposta educativa necessária para alcançar os ODS.
Seus conhecimentos e suas competências são essenciais para a reestruturação de processos educativos e instituições de ensino rumo à sustentabilidade. A formação de professores deve responder a esse desafio, reorientando-se para a EDS. O monitoramento e a avaliação da DEDS identificou muitos bons exemplos de integração da EDS na formação de professores, ver o quadro 2.3.1, e mostrou que o apoio dos professores é uma condição essencial para o sucesso na adoção e na implementação da EDS, UNESCO, segunda milésima 14ª. No entanto, os esforços para preparar os professores para implementar a EDS não avançaram o suficiente. Mais trabalho ainda precisa ser feito para reorientar a formação de professores para abordar a EDS em termos de conteúdos e métodos de ensino e aprendizagem. É por isso que a área de ação prioritária 3 do GAP centra-se na capacitação dos educadores. Uma das ações propostas nessa área é integrar a EDS em programas de formação de professores pré-serviço e em serviço, UNESCO, 2014b. Para que os professores estejam preparados para facilitar a EDS, eles devem desenvolver competências básicas de sustentabilidade, incluindo conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, motivação e compromisso. Mas, além de competências gerais de sustentabilidade, eles também precisam de competências em EDS, que podem ser descritas como a capacidade de um professor ajudar as pessoas a desenvolver competências de sustentabilidade por meio de uma série de práticas inovadoras de ensino e aprendizagem, ver o quadro 2.3.2.14. Este capítulo é baseado principalmente em Teacher Education for a Sustainable Development from Pilot Projects and Initiatives to New Structures. A Memorandum on Reorienting Teacher Education in Germany, Áustria and Switzerland, da Rede de Língua Alemã Formação de Professores para o Desenvolvimento Sustentável, 2015. Caldro 2.3.1 Exemplos nacionais de boas práticas de programas de formação de professores que integram a EDS Jamaica. Aprendizagem de professores pré-serviço por meio de projetos de ação comunitária em EDS Literatura e Educação para o Desenvolvimento Sustentável é um curso fundamental para os alunos que participam do programa de pós-graduação em Educação em Línguas, e um curso eletivo para os alunos do Programa de Pós-Graduação de Formação de Professores da Universidade das Índias Ocidentais em Mona, Jamaica. O curso visa apresentar aos alunos o conceito e os princípios do desenvolvimento sustentável e lhes proporcionar oportunidades para explorar o papel da EDS na criação de um mundo sustentável. O curso tem 3 componentes. 1. Um marco global no qual os alunos analisam os desafios de sustentabilidade locais e globais. 2. O estudo da literatura como um meio para desenvolver a empatia, dar aos alunos um senso de comunidade, esclarecer valores, entender a sustentabilidade de várias perspectivas e motivá-los a agir. E 3. Engajamento em projetos de ação comunitária. Como um dos principais trabalhos do curso, os alunos devem abordar os desafios de sustentabilidade em sua comunidade. Os alunos escolheram abordar questões de violência, pobreza e degradação ambiental por meio de projetos de paz, trabalhando com desabrigados, jardinagem escolar e apicultura, para citar alguns. Os alunos entenderam que o curso é mais útil quando abordam problemas do mundo real e trabalham em estreita colaboração com suas comunidades. Eles passaram a entender que podem aprender, bem como ajudar a melhorar a qualidade de vida em sua comunidade. Grécia Formação de Professores em Serviço. O Ministério da Educação estabeleceu 46 centros de educação ambiental e sustentabilidade, sob a égide das diretorias regionais de educação em todo o país. Os projetos executados por esses centros destinam-se à formação de professores, a fim de implementar projetos relacionados à EDS em suas escolas. Durante o ano letivo de 2011, foram realizados 184 seminários para 8.745 professores da educação primária e secundária. Fonte: UNESCO, segunda milésima 14ª, P92, 97. Esses elementos de competências da EDS são descritos em mais detalhes em uma série de diferentes marcos conceituais de competências de professores na área de EDS, como o modelo CSCT, SLEUS, 2008, o modelo UNES, 2012, o modelo KOM-BINE, Rausch, Steiner, 2013, e a abordagem de Bertschy, Kunzli e Lema, 2013. Programas de formação de professores devem ser desenvolvidos para atender a essas normas. Para facilitar o desenvolvimento de competências em EDS na formação de professores, são necessárias mudanças no conteúdo e na estrutura da formação de professores pré-serviço e em serviço. A EDS deve oferecer orientação fundamental para os programas de formação de professores. Disciplinas das matérias, didática das matérias, ciências da 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 52. Educação e estudos orientados para a prática devem incluir princípios da metodologia e conhecimento das matérias da EDS, ver o quadro 2.3.3. Aprender com base em desafios sociais reais em contextos locais requer cooperação com parceiros externos. Os módulos devem
portanto, permitir o acesso a parceiros externos, como comunidades, instituições de educação não formal e redes de EDS, e incluir possibilidades de colaboração orientada para projetos. Quadro 2.3.2 Objetivos de aprendizagem para que os professores promovam a EDS ter conhecimento sobre desenvolvimento sustentável. Os diferentes ODS e os tópicos e desafios relacionados entender o discurso e a prática da EDS em seu contexto local, nacional e global desenvolver a própria visão integrada dos problemas e dos desafios do desenvolvimento sustentável, levando em conta a dimensão social, ecológica, econômica e cultural do ponto de vista dos princípios e valores do desenvolvimento sustentável, incluindo a justiça intergeracional e global, adotar perspectivas disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares. 15 Sobre questões de mudanças globais e suas manifestações locais, refletir sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, os desafios para alcançar os ODS, a importância da sua própria área de especialização para o alcance dos ODS e o próprio papel nesse processo, refletir sobre a relação da aprendizagem formal, não formal e informal para o desenvolvimento sustentável, e aplicar esse conhecimento em seu próprio trabalho profissional, compreender como a diversidade cultural, a igualdade de gênero, a justiça social, a proteção ambiental e o desenvolvimento pessoal são elementos integrais da EDS e como torná-los parte dos processos educativos, praticar uma pedagogia transformadora orientada para a ação que envolva os educandos em processos de reflexão e ação participativos, sistêmicos, criativos e inovadores. No contexto das comunidades locais e da vida cotidiana dos educandos, atuar como um agente de mudança em um processo de aprendizagem organizacional que faça a escola avançar na direção do desenvolvimento sustentável, identificar oportunidades de aprendizagem locais relacionadas com o desenvolvimento sustentável e construir relações de cooperação, avaliar e aferir o desenvolvimento de competências de sustentabilidade transversais e de resultados específicos de aprendizagem relacionados com a sustentabilidade. 1515 Interdisciplinaridade significa a cooperação entre diferentes disciplinas científicas e a integração de diferentes perspectivas disciplinares, teorias e métodos. Transdisciplinaridade refere-se à colaboração com especialistas que possuem experiência prática de fora do mundo acadêmico. Godeman, 2006, p. 52. Além disso, a EDS exige a internacionalização como um elemento de formação de professores, em particular por meio de debates internacionais sobre a EDS e discussões sobre a diversidade cultural como componentes integrais dos módulos. Isso significa que os educandos devem ter a oportunidade de estudar no exterior, facilitando experiências práticas. Para integrar a EDS mais plenamente na formação de professores, o conteúdo e a organização dos programas de formação de professores devem ser desenvolvidos com a participação dos principais interessados, como educandos, professores, ONGs locais e especialistas em EDS. Para facilitar a inovação, é fundamental que a instituição de ensino tenha as condições estruturais necessárias, bem como a liberdade de participar dos processos de aprendizagem organizacional. Como ainda existem muitos professores que não aprenderam sobre a EDS em sua formação pré-serviço, eles precisam ter acesso à formação em serviço sobre o tema. Por um lado, isso abre oportunidades para desenvolver o conhecimento e as competências necessárias para participar do processo de desenvolvimento sustentável. Por outro lado, esse desenvolvimento profissional é um pré-requisito para reorientar os processos educacionais e as instituições de educação. Nesse sentido, é essencial que o desenvolvimento profissional para a EDS seja disponibilizado a mais de um professor por instituição, e que seja reconhecido pelos sistemas educacionais com relação a inscrições, promoções, etc. Centros nacionais e regionais de especialização em EDS também podem criar oportunidades para desenvolvimento profissional e serviços de consultoria, utilizando o potencial do governo e de ONGs, universidades e outras instituições de educação superior. Quadro 2.3.3 Possíveis módulos de um currículo de formação de professores tendo a EDS como um elemento-chave. Conceitos básicos de desenvolvimento sustentável. Uma perspectiva local, nacional e internacional. Conceitos de EDS em uma perspectiva local, nacional e internacional. Visões disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares dos principais exemplos de desafios da sustentabilidade. Trabalho orientado para projetos sobre problemas específicos de importância local, nacional e global, em cooperação com instituições de educação e outros parceiros locais. Análise baseada em pesquisa de processos de EDS em diferentes contextos de aprendizagem, como escolas, faculdades ou instituições de ensino não formal, experiências práticas com abordagens de EDS e sua reflexão crítica. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS 532.4 Ensino da EDS em sala de aula e outros ambientes de aprendizagem 2.4.1 Abordagem da instituição como um todo. A EDS não se limita ao ensino do desenvolvimento sustentável e à adição de novo conteúdo a cursos e treinamentos. Escolas e universidades devem se ver como lugares de aprendizagem e experiência para o desenvolvimento sustentável e devem, portanto, orientar todos os seus processos para os princípios da sustentabilidade. Para que a EDS seja mais eficaz, a instituição educacional como um todo precisa ser transformada.
Tal abordagem visa a integração da sustentabilidade em todos os aspectos da instituição de educação. Isso envolve repensar o currículo, as operações do campus, a cultura organizacional, a participação dos educandos, a liderança e gestão, as relações comunitárias e a pesquisa, Unesco, segunda milésima 14ª. Dessa forma, a própria instituição funciona como modelo para os educandos. Ambientes de aprendizagem sustentáveis, como a Ecoescola ou o Campus Verde, permitem que educadores e educandos integrem os princípios da sustentabilidade em suas práticas diárias e facilitam a capacitação, o desenvolvimento de competências e a valorização da educação de forma abrangente. Figura 1. A abordagem da instituição como um todo, Unesco, segunda milésima 14ª, p. 89. 2. Implementação da aprendizagem para os ODS por meio da EDS e Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 54. O monitoramento e a avaliação da DEIS revelou vários bons exemplos de abordagens da instituição como um todo, ver o quadro 2.4.1. Dada a importância de transformar toda a instituição de ensino, a área de ação prioritária 2 do GAP, transformação dos ambientes de aprendizagem e formação, integrar os princípios de sustentabilidade nos contextos de educação e formação, demanda promoção de abordagens da instituição como um todo para a EDS nas escolas e em todos os outros contextos de aprendizagem e formação. Unesco, 2014b, p. 18. Assim, as abordagens da instituição como um todo devem ser promovidas em todos os níveis e em todos os contextos. Escolas e outras instituições educacionais e organizações do setor privado e público são incentivadas a implementar planos ou estratégias de sustentabilidade. As experiências já existentes, com abordagens da instituição como um todo nas áreas de educação superior e escolas secundárias precisam ser ampliadas e estendidas a outros níveis e tipos de educação, como a educação na primeira infância, a educação e formação técnica e profissional e a educação não formal para jovens e adultos. Os elementos principais para uma abordagem da instituição como um todo estão resumidos no quadro 2.4.2. Quadro 2.4.1 Exemplos de abordagens da instituição como um todo. Austrália. Iniciativa Escolas Australianas Sustentáveis. A iniciativa Escolas Australianas Sustentáveis é apenas um exemplo de um esforço para incentivar as escolas a adotar uma abordagem da escola como um todo, e do sistema como um todo, para a educação para a sustentabilidade, Education for Sustainability EFS. Com o primeiro piloto realizado em 2005, essa iniciativa contribuiu com êxito para uma valorização crescente de uma abordagem da escola como um todo para a EDS. Os resultados incluem maior profundidade e amplitude em projetos de EFS implementados, maior integração curricular da EFS, benefícios organizacionais, financeiros e ambientais mais amplos, e conexões com entendimentos e objetivos de sustentabilidade mais amplos. Em suma, a participação na iniciativa Escolas Australianas Sustentáveis ajudou as escolas a desenvolver um programa mais eficaz e abrangente de EFS. Botão, Escolas Verdes para o programa Botão Verde. Integradas no programa Botão Verde desde 2009, as Escolas Verdes fazem parte da Iniciativa de Reforma Nacional do Ministério da Educação, Felicidade Nacional Bruta na Educação. O conceito de escola verde também se tornou parte integrante de um sistema de gestão de desempenho, SGD, cujo objetivo é melhorar o desempenho escolar e a implementação de uma educação de qualidade. O SGD escolar baseia-se em ferramentas de autoavaliação das escolas, com foco nos valores e nos processos da Felicidade Nacional Bruta e da EDS. O Unicef Butão tem uma parceria com o governo para ajudar a lançar a iniciativa Escolas Verdes, e incluiu uma iniciativa de formação de professores em todo o país para traduzir os princípios da Escola Verde em prática. Até agora, os resultados têm sido positivos. Várias escolas relataram melhorias visíveis e substanciais, especialmente em termos de ambiente físico, atenção, compreensão e respeito dos educandos pela cultura, natureza, etc. Butão, 2012, fonte, Unesco, segunda milésima 14ª, p. 89, 90.42.4.2 Principais elementos de abordagens da instituição como um todo. Um processo abrangente da instituição que permite a todas as partes interessadas, lideranças, professores, educandos, administração, desenvolver conjuntamente uma visão e um plano para implementar a EDS em toda a instituição. Apoio técnico e financeiro à instituição para apoiar sua reorientação, incluindo exemplos relevantes de boas práticas, formação para liderança e administração, desenvolvimento de diretrizes e pesquisa associada. Redes interinstitucionais que facilitem o apoio mútuo, como aprendizagem entre pares em uma abordagem da instituição como um todo, além do aumento da visibilidade da abordagem para promovê-la como um modelo para adaptação. Fonte, Unesco, 2014b. Embora todos os elementos da abordagem da instituição como um todo sejam importantes, no cerne do ensino da EDS nas salas de aula e em outros contextos de aprendizagem estão as formas interativas, integrativas e críticas de aprendizagem. Uma pedagogia transformadora orientada para a ação. 2.4.2 Pedagogia transformadora orientada para a ação. A EDS visa empoderar e motivar os educandos a se tornarem cidadãos ativos da sustentabilidade, capazes de pensamento crítico e capazes de participar da formação de um futuro sustentável.
As abordagens pedagógicas adequadas para esse objetivo são centradas no educando, orientadas para a ação e transformadoras. Ver o quadro 2.4.3. As abordagens pedagógicas representam o caráter geral ou os princípios orientadores da elaboração dos processos de aprendizagem em EDS. Métodos específicos alinhados com esses princípios são necessários para facilitar o processo de aprendizagem. Na EDS, são favorecidos métodos que promovem competências por meio da aprendizagem ativa. Alguns métodos podem ser especialmente recomendados para a EDS. Alguns deles foram citados anteriormente nos quadros do capítulo 2, já adaptados para ODS específicos. Ver o quadro 2.4.4. Esses métodos participativos de ensino e aprendizagem capacitam os educandos a tomarem medidas para o desenvolvimento sustentável. Quando métodos de ensino e aprendizagem são escolhidos para um contexto específico, eles precisam corresponder às necessidades do grupo de educandos, por exemplo, com base em idade, conhecimento prévio, interesses, habilidades, ao contexto em que a aprendizagem ocorre, por exemplo, o espaço no currículo, clima pedagógico, tradições culturais, e aos recursos e ao apoio disponíveis, por exemplo, competências dos professores, material pedagógico, tecnologia, dinheiro. Sumário. Se quais abordagens pedagógicas na EDS uma abordagem centrada no aluno ou a pedagogia centrada no aluno enxerga os educandos como aprendentes autônomos e enfatiza o desenvolvimento ativo do conhecimento, e não sua mera transferência ou experiências de aprendizagem passiva. O conhecimento prévio dos educandos e suas experiências no contexto social são pontos de partida para estimular processos de aprendizagem em que os educandos constroem a própria base de conhecimento. As abordagens centradas no aluno exigem que os educandos reflitam sobre os próprios processos de conhecimento e aprendizagem, a fim de administrá-los e monitorá-los. Os educadores devem estimular e apoiar essas reflexões. As abordagens centradas no aluno mudam o papel do educador para o de um facilitador de processos de aprendizagem, em vez de ser um especialista que apenas transfere conhecimento estruturado. Barth, 2015. Aprendizagem orientada para a ação. Na aprendizagem orientada para a ação, os educandos se envolvem na ação e refletem sobre suas experiências. Em termos do processo de aprendizagem pretendido e do seu desenvolvimento pessoal. A experiência pode vir de um projeto, aprendizagem em serviço, um estágio, a facilitação de uma oficina, a implementação de uma campanha, etc. A aprendizagem voltada para a ação refere-se à teoria do ciclo de aprendizagem experiencial de Kolb, com as seguintes fases: 1. Ter uma experiência concreta. 2. Observar e refletir. 3. Formar conceitos abstratos para generalização. E 4. Aplicá-los em novas situações. Kolb, 1984. A aprendizagem voltada para a ação aumenta a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de competências e o esclarecimento de valores, conectando conceitos abstratos à experiência pessoal e à vida do educando. O papel do educador é criar um ambiente de aprendizagem que gere experiências e processos de pensamento reflexivo nos educandos. Aprendizagem transformadora. A aprendizagem transformadora pode ser melhor definida por seus objetivos e princípios, e não por qualquer estratégia concreta de ensino ou aprendizagem. Ela visa a capacitar os educandos a questionar e alterar as formas como enxergam e pensam sobre o mundo, a fim de aprofundar a compreensão dele. Slaviches, Embardo, 2012, Misirov, 2000. O educador é um facilitador que empodera e desafia os educandos a alterar suas visões de mundo. O conceito relacionado de aprendizagem transgressiva, Lopes e Zica et al., 2015, vai um passo além, enfatiza que a aprendizagem em EDS precisa superar o status quo e preparar o educando para o pensamento transgressor e a cocriação de novos conhecimentos. Para criar contextos de aprendizagem diversos e transversais e formular marcos holísticos e abrangentes dos ODS, as instituições de educação e os educadores devem promover parcerias em nível local, nacional e internacional. É importante reconhecer que as respostas adequadas aos desafios da sustentabilidade não podem ser limitadas a uma única perspectiva, disciplina ou forma de conhecimento. Parcerias que envolvam uma série de atores sociais, como empresas, ONGs, instituições públicas, formuladores de políticas ou indivíduos, facilitam novas possibilidades de aprendizagem e tornam-se uma fonte de criatividade e inovação. Em um diálogo ou um projeto que inclui cooperação com um parceiro na prática, os educandos podem aprender sobre os desafios do mundo real e beneficiar-se dos conhecimentos e das experiências dos parceiros. Ao mesmo tempo, os parceiros também podem ser empoderados e sua capacidade como agentes críticos da mudança pode ser aumentada. Parcerias entre educandos de todo o mundo promovem o intercâmbio de diferentes perspectivas e conhecimentos sobre os mesmos temas. Por exemplo, cursos virtuais podem proporcionar um ambiente para a prática de um diálogo global e promover respeito e compreensão mútuos. Ver o quadro 2.4.5.
Quadro 2.4.4 Principais métodos para aprendizagem dos ODS. Projetos de colaboração no mundo real, como projetos de aprendizagem em serviço e campanhas para diferentes ODS, exercícios de construção de visão, como oficinas do futuro, análises de cenário, narrativa de histórias utópicas, distópicas, pensamento de ficção científica e previsão e retrospectiva, análises de sistemas complexos por meio de projetos de pesquisa baseados na comunidade, estudos de caso, análise das partes interessadas, análise dos atores, modelagem, jogos de sistemas, etc. Pensamento crítico e reflexivo por meio de discussões internas, diários reflexivos, etc. Quadro 2.4.5 Um exemplo de diálogo intercultural entre educandos. Programa Jovens Mestres. Abordagem da aprendizagem flexível. O Programa Jovens Mestres é uma rede global de ensino e aprendizagem baseada na web para estudantes de 16 a 18 anos de idade e seus professores. Alunos e professores se reúnem em salas de aula virtuais onde têm a oportunidade de construir a compreensão e a cooperação. Em matéria de sustentabilidade. Nas salas de aula virtuais, os alunos aprendem uns com os outros por meio do compartilhamento de informações em primeira mão com seus pares de diferentes países. Eles ganham uma compreensão dos desafios comuns da sustentabilidade de diferentes perspectivas e soluções locais. Até agora, mais de 30 mil alunos e 3 mil professores de mais de 116 países concluíram o programa Jovens Mestres. Uma avaliação do programa revela resultados positivos para os alunos, professores e escolas, incluindo conhecimento ambiental ampliado, melhoria das habilidades de comunicação, engajamento em atividades ambientais extracurriculares, amizades internacionais numerosas e aprimoramento dos conhecimentos de informática. MCCORMICK et al., 2005. Fonte: Unesco, 2ª-14ª, p. 88. 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS, Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem 56. Uma pedagogia transformadora orientada para a ação também contribui para a realização dos objetivos da área de ação prioritária 4 do GAP, empoderar e mobilizar os jovens, que demanda mais oportunidades de aprendizagem online de qualidade para os jovens, participando e contribuindo para a promoção, a formulação e a implementação de políticas de EDS em nível local, nacional e internacional, e mais atividades de EDS lideradas por jovens. Unesco, 2014b, p. 23.2.5 Como avaliar os resultados de aprendizagem da EDS e a qualidade dos programas de EDS. Avaliar os resultados da EDS e de esforços que visam a reorientar os sistemas de educação é um desafio importante a ser abordado. Unesco, 2ª-14ª. Programas e iniciativas de EDS devem ser avaliados em vários níveis. Aqui, podemos citar as seguintes abordagens: avaliações em larga escala dos resultados da aprendizagem, avaliação dos resultados da aprendizagem em nível individual, avaliações nacionais mais alinhadas com as prioridades nacionais de educação, avaliações escolares e institucionais contextualizadas para melhorar a implementação, desenvolvimento de práticas de avaliação formativa para capacitar os professores para a avaliação de práticas pedagógicas específicas em sala de aula, e autoavaliação do progresso individual. Já existem alguns exemplos de como elementos da EDS estão sendo incluídos nas abordagens de avaliações em larga escala. Ver o quadro 2.5.1. Quadro 2.5.1 Exemplos de avaliações em larga escala que incluem elementos da EDS. Avaliação da exposição ao desenvolvimento sustentável. As avaliações internacionais de resultados da aprendizagem estão começando a incorporar aspectos da EDS. A avaliação PISA 2006 teve foco na alfabetização científica e, entre outras coisas, informações compiladas sobre a inclusão de temas ligados às ciências ambientais no currículo escolar, OCDE, 2009. A avaliação PISA revelou que 98% dos estudantes nos países da OCDE frequentam escolas em que temas ambientais, por exemplo, poluição, degradação ambiental, relações entre os organismos, biodiversidade e conservação dos recursos, são ensinados. Embora a localização no currículo de temas de ciência ambiental possa diferir de um sistema para outro, a maioria dos estudantes na primeira etapa da educação secundária nos países da OCDE foram expostos a, e são obrigados a dominar, um conjunto de temas ambientais relevantes. Entre os estudantes de países não membros da OCDE, a oportunidade de aprender sobre o meio ambiente varia muito mais. Schultz et al., 2010. Fonte: Unesco, 2ª-14ª, p. 98. Avaliando escolhas e ações relacionadas à sustentabilidade. Algo ainda mais desafiador de se determinar é se o conhecimento e a aprendizagem adquiridos estão levando a escolhas e ações relacionadas à sustentabilidade. Existem algumas iniciativas promissoras nesta área, por exemplo, o Estudo Internacional da Educação Cívica e para a Cidadania, ICCS, em 38 países em 2008 e 2009, promovido pela Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Educacional, encontrou uma correlação positiva entre a educação para a cidadania e o engajamento dos educandos na cidadania ativa. Fonte: Unesco, 2ª-14ª, p. 98. Em 2013, o Conselho Diretor do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, Programme for International
Student Assessment, PISA, decidiu explorar uma avaliação da competência global, OCDE, 2016, no PISA 2018. A competência global é definida pela OCDE como a capacidade de analisar questões globais e interculturais de forma crítica e de várias perspectivas, para entender como as diferenças afetam as percepções, os julgamentos e as ideias de si e dos outros, e envolver-se em interações abertas, apropriadas e efetivas com outros de diferentes origens, com base em um respeito comum pela dignidade humana, OCDE, 2016, P4, ponto teste, desenvolvido em consulta com os países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e consultores especializados, irá avaliar por meio de testes cognitivos o conhecimento e a compreensão dos jovens a respeito de questões globais, conhecimento e compreensão intercultural, e habilidades de pensamento analítico e crítico. Além disso, habilidades como a capacidade de interagir respeitosamente, de forma apropriada e eficaz, empatia e flexibilidade, bem como atitudes como abertura para pessoas de outras culturas, respeito à alteridade cultural, consciência e responsabilidade global, serão analisadas por meio de dados autorrelatados pelos estudantes em um questionário, OECD, 2016, p. 6. Dessa forma, o teste irá oferecer a primeira visão abrangente do sucesso dos sistemas de educação e instrumentalizar os jovens para apoiar o desenvolvimento de comunidades pacíficas e diversas, OECD, 2016, p3. Na reunião dos ministros da educação do G7, que aconteceu em Kurashiki, Japão, em 14 de maio de 2016, as autoridades observaram que essa avaliação pode muito bem proporcionar uma métrica para medir o progresso nesta área. A avaliação PISA e outras avaliações em larga escala, como o Estudo Internacional da Educação Cívica e para a Cidadania, International Civic and Citizenship Education Study ICCS, 2016, podem trazer importantes contribuições para uma melhor compreensão do desenvolvimento dos resultados da aprendizagem na EDS, e podem aumentar a visibilidade das contribuições dessa abordagem para uma educação de qualidade. Elas também podem fornecer os dados. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, 2. Implementação da aprendizagem para os ODS através da EDS 57 necessários para monitorar dois indicadores temáticos da Meta 4.7, número 26, porcentagem de alunos por faixa etária, ou nível educacional, que mostram um entendimento apropriado de questões relacionadas à cidadania global e à sustentabilidade, e número 27, porcentagem de alunos de 15 anos que mostram proficiência em conhecimentos sobre ciência ambiental e geociência, Unesco, 2015b. A avaliação da EDS pode servir a propósitos diferentes. Ver o quadro 2.5.2. Quadro 2.5.2 Diferentes finalidades da avaliação da EDS em nível individual: colher informações e registrar o progresso e rendimento dos educandos em relação aos resultados de aprendizagem pretendidos, comunicar o progresso para os educandos, identificando pontos fortes e áreas para crescimento, e usar essa informação para definir objetivos de aprendizagem. Fornecer feedback sobre o sucesso dos processos de ensino e aprendizagem para ajudar a planejar, implementar e melhorar esses processos na educação formal, orientar as decisões sobre a aprendizagem e as escolhas acadêmicas e profissionais do educando. Há muitas maneiras de avaliar os resultados da aprendizagem. A abordagem adotada dependerá do contexto, por exemplo, as características do sistema de educação, e da forma como a EDS é transmitida. Na educação formal, por exemplo, de forma transversal em todo o currículo ou dentro de um tema específico, ou outra modalidade. Os métodos de avaliação precisarão ser alinhados aos objetivos de aprendizagem e às práticas de ensino e aprendizagem. Dada a variedade de objetivos de aprendizagem e competências na EDS, é provável que sejam necessários diversos métodos para avaliar a aprendizagem com precisão. A EDS envolve um amplo leque de finalidades transformadoras. Os educadores devem, portanto, considerar essas finalidades mais amplas. Eles devem ir além do uso exclusivo da avaliação da aprendizagem, devem incluir a avaliação para aprendizagem e a avaliação como aprendizagem. Os educadores devem usar uma combinação de métodos de avaliação tradicionais e métodos mais reflexivos baseados no desempenho, como a autoavaliação e a avaliação por pares, que captam os insights dos educandos sobre aspectos como a transformação pessoal, a compreensão aprofundada da investigação crítica, bem como o engajamento e a atuação cívica. O feedback dos educadores, comentários dos colegas e a autoavaliação, por exemplo, com diários ou portfólios de reflexão, capacitam os educandos a monitorar os próprios processos de aprendizagem e identificar possibilidades de melhoria. Além de avaliar os resultados da aprendizagem, é importante monitorar e avaliar continuamente a qualidade dos programas de EDS. O monitoramento e a avaliação podem se concentrar em aspectos programáticos, por exemplo, expectativas de aprendizagem, recursos, competências de ensino, ambiente de aprendizagem, processos, por exemplo, práticas de ensino, recursos de aprendizagem, envolvimento dos educandos, resultados, por exemplo, conhecimento, competências, valores e atitudes, efeito transformador, e considerações contextuais.
A realização de uma avaliação eficaz dos programas de EDS deve ser integrada em avaliações que já são realizadas, sempre que possível, e exige muita atenção a uma série de fatores. As finalidades e os indicadores da avaliação devem ser claramente definidos, a natureza da população e o contexto de ensino-aprendizagem precisam ser considerados, assim como o tipo de informação que constitui evidência aceitável e os métodos de coleta de dados precisam ser determinados. Os resultados de uma avaliação de programa podem ser usados para diversas finalidades. Vê o quadro 2.5.3. Quadro 2.5.3 Diferentes finalidades da avaliação de programas. Identificar limitações programáticas. Focar em áreas específicas de melhoria. Reportar tendências e resultados locais, nacionais e internacionais. Avaliar a eficácia do programa. Promover a responsabilização e a transparência. O monitoramento e a avaliação devem ser melhorados para garantir as evidências necessárias para a continuação e a ampliação dos investimentos em EDS, e para o engajamento reflexivo com a EDS como um processo de reorientação educacional emergente. Portanto, é fundamental desenvolver marcos de indicadores que estabeleçam normas para os resultados de aprendizagem da EDS. 3. Conclusão. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de Aprendizagem 583. Conclusões. A EDS pode contribuir para o alcance dos ODS, primeiramente, por meio do desenvolvimento de competências de sustentabilidade transversais necessárias para lidar com muitos desafios de sustentabilidade diferentes e relacionar os diferentes ODS uns com os outros. Em segundo lugar, a EDS pode instrumentalizar os educandos com os resultados específicos de aprendizagem cognitiva, socioemocional e comportamental que lhes permitirão lidar com os desafios particulares de cada ODS. Para que todos ao redor do mundo possam atuar em favor dos ODS, todas as instituições de educação devem considerar como sua responsabilidade trabalhar intensamente com questões de desenvolvimento sustentável, promover o desenvolvimento de competências de sustentabilidade e desenvolver os resultados de aprendizagem específicos relacionados a todos os ODS. Por isso, é vital não apenas incluir conteúdos relacionados aos ODS nos currículos, mas também utilizar a pedagogia transformadora, orientada para a ação. As autoridades da área da educação, os formuladores e gestores de políticas, os educadores, os desenvolvedores de currículo e outros atores são chamados a repensar a educação a fim de contribuir para a consecução dos ODS dentro do prazo previsto, entre hoje e 2030. Este guia oferece uma orientação para as competências de sustentabilidade e resultados específicos de aprendizagem cognitiva, socioemocional e comportamental que são relevantes para esse objetivo, e descreve o que é necessário para implementar a aprendizagem para os ODS por meio da EDS. Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Objetivos de Aprendizagem, Anexos 59 e Anexo 1. Para a consecução do desenvolvimento sustentável e a educação para o desenvolvimento sustentável, EDS, é particularmente necessária porque capacita os educadores para criar um mundo mais sustentável e para se envolver com questões relacionadas à sustentabilidade, como descrito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Os indivíduos devem se tornar agentes de mudança para a sustentabilidade. Eles precisam de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que lhes permitam contribuir para o desenvolvimento sustentável. A educação é, portanto, crucial para a consecução do desenvolvimento sustentável e a educação para o desenvolvimento sustentável, EDS, é particularmente necessária porque capacita os educandos a tomar decisões informadas e agir de forma responsável para promover a integridade ambiental, a viabilidade econômica e uma sociedade justa para as gerações presentes e futuras. Esta publicação orienta os leitores sobre como usar a educação, especialmente a EDS, para atingir os ODS. Ela identifica os objetivos de aprendizagem, sugere temas e atividades de aprendizagem para cada ODS, e descreve a implementação em diferentes níveis, desde a formulação do curso até estratégias nacionais. O documento tem como objetivo apoiar os formuladores e gestores de políticas, desenvolvedores de currículo e educadores na elaboração de estratégias, programas e cursos para promover a aprendizagem para os ODS. Nizam Guanais, embaixador da boa vontade da Unesco. Educação de qualidade.